Nesse terceiro vídeo, eu gostaria de responder aqui uma das críticas, né, que é muito citada contra a mensagem da hipergraça, que é a de que nós não pregamos sobre arrependimento, né? Os pecadores da hipergraça não falam sobre o seu pecado. Os pecadores da hipergraça não falam para você abandonar seus pecados para você ser salvo, para você abandonar seus pecados para você ser santo, para você abandonar seus pecados para você ser justo, para você não receber a ira de Deus, né? E essa é uma das maiores mentiras, né, de que nós não pregamos arrependimento, propagadas pelos críticos sobre a hipergraça. Eles afirmam que somos contra o arrependimento, que não pregamos arrependimento. Na verdade, não ensinamos o conceito de arrependimento divulgado pela mentalidade religiosa. E aqui nós precisamos separar e esclarecer as coisas, ok? Primeiro, os críticos dizem que nós não pregamos arrependimento, mas a verdade, a realidade é que nós não pregamos o arrependimento definido por eles, que eles entendem como arrependimento. Nós pregamos o verdadeiro arrependimento, o exato, a definição exata do que é arrependimento. Nós usamos corretamente o termo arrependimento apresentado nas Escrituras, não usamos de forma incorreta, como os críticos usam. Então nós pregamos sim arrependimento. Na verdade, eu diria que nós pregamos muito mais arrependimento do que os críticos. Muito mais. Entendendo o arrependimento da forma correta. Quando os críticos dizem que nós não pregamos arrependimento, na mentalidade deles, o arrependimento é uma mudança de comportamentos. Às vezes, né, é uma contrição pelo pecado, é uma tristeza, é um remorso pelo pecado, é uma angústia pelo pecado, é uma mudança de comportamentos. Você deixa certos hábitos e começa a fazer outras coisas, né? E aí, é claro que nós não pregamos esse tipo de arrependimento para a salvação. Nós não pregamos que nós devemos deixar nossos pecados para sermos salvos. Que nós devemos deixar certas práticas, deixar de fazermos certas coisas para sermos salvos. Que você deve deixar de fazer certas coisas para você ser salvo. Nós não defendemos esse tipo de coisa. Porque esse tipo de afirmação é claramente salvação por obras. É claramente contrário à justificação somente pela fé. É claramente contrário. Se eu devo deixar os meus comportamentos, se eu devo mudar os meus comportamentos para ser salvo, então a salvação é por obras, porque essa mudança de comportamento são obras. São obras, é uma consequência lógica, é uma conclusão lógica. Mudar os comportamentos são obras. Se eu preciso mudar os meus comportamentos para ser salvo, terceira premissa, conclusão, logo a salvação é por obras. Mas Paulo diz enfaticamente: sois salvos pela graça, Efésios 2:8. Romanos 5:1, justificados somente pela fé. Romanos 6:24, justificados gratuitamente pela sua graça. Então, a justificação é somente pela fé. É somente pela graça de Deus, não envolve obras. Então, arrependimento, nós não pregamos esse tipo de arrependimento, porque é claramente oposto ao que as Escrituras dizem, ao que a obra da cruz fez e ao que significa salvação pela graça. Agora, no nosso entendimento, o arrependimento, ele é uma mudança de mente. É o que significa o termo metanoia, né? Arrependimento no grego. O verdadeiro significado de metanoia significa literalmente mudar a mente. Então, o termo arrependimento no grego, no original grego, é metanoia. E o significado desse termo é mudança de mente. Ao longo da história da igreja, esse termo ele foi recebendo alguns preconceitos da igreja. A igreja foi inserindo no termo metanoia, que a princípio significa somente mudança de mente e mais nada. A igreja foi inserindo preconceitos, foi inserindo conteúdos, definições dela. E não deixou com que o próprio termo ditasse o seu real significado. Então, metanoia, arrependimento no grego significa somente e literalmente mudança de mente, mudança de pensamento. É você pensar de uma forma, você pensava de um jeito, de uma maneira, de uma forma, e você muda o seu pensamento para pensar de outra forma, de outra maneira, de outro jeito. Vou citar aqui um teólogo, né? Eu poderia citar vários teólogos que defendem que arrependimento é a mudança de mente, mas eu vou citar aqui somente um no momento, Dr. Kenneth, né? Kenneth Gentry, ele vai afirmar o seguinte: metanoia vem da conjunção de meta, depois, com noia, perceber, pensar, relacionado à mente, né? Ao pensamento. Assim, perceber depois, pensar depois, implicando uma mudança de mentalidade. Você pensava de uma forma e passa a pensar de outra forma. Você tinha um tipo de pensamento, de uma ideia e passa a pensar diferente, ok? Agora, no campo social e cultural da Grécia, o Johannes Baer, né, escreve sobre metanoia. E aqui é interessante, enquanto o Kenneth vai falar do tema arrependimento ali no grego, principalmente no texto bíblico,
O Jones, né, ele vai falar do termo metanoia fora, no uso na Grécia, né, no uso social, no uso cultural da Grécia naquela época. No uso pré-bíblico e extra-bíblico, metanor e metanoia, né, não estão firmemente relacionados a nenhum conceito específico. No primeiro estágio, eles carregam um sentido intelectual de conhecimento subsequente. Com o desenvolvimento posterior, tanto o verbo quanto o substantivo passam a significar mudança de mente. A mudança de opinião ou decisão, a alteração do estado de espírito ou sentimento que encontra a expressão dos termos, não é de alguma forma ética. Pode ser tanto para o mal como para o bem. Para os gregos, metanoia nunca sugere uma alteração de atitude moral total, uma mudança profunda no rumo da vida ou uma conversão que afeta toda a conduta. O que o Johannes está dizendo aqui é que no pensamento grego, no uso grego cultural, social na época, metanoia não tinha o significado de mudança total da vida, de mudança total de comportamentos, de mudança total da conduta moral e ética. Não tinha. Só tinha o conceito de mudança de mente. Era só esse o significado. Então, se nós vamos usar o conceito de forma correta, o termo da forma exata como ele realmente significa, nós devemos entender que arrependimento é somente uma mudança de mente. Agora, o que os pregadores da hipergraça dizem? Exatamente o que o Kenneth afirmou e o que o Jones afirmou. O Maurício Fragara, né, que é um dos pastores brasileiros mais conhecidos por defender o Evangelho da Graça, ele vai destacar o seguinte: a palavra grega, que é traduzida como arrependimento, é metanoia, que significa mudança de mente. Meta, né? Mudança, noia, mente. Joseph Prince, um dos maiores pregadores da hipergraça, né, ele vai dizer o seguinte: Joseph Prince proclama que quando pregamos a bondade de Deus, estamos levando metanoia, arrependimento às pessoas. Isso está em consonância com Romanos 2,4, que afirma a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O Dr. Paul Willis, um dos maiores escritores do Evangelho da Graça, afirma: o arrependimento, baseado na fé, é feito em resposta ao que Deus fez. É a mudança de coração e mente que acontece quando você encontra a sua graça. Muitas vezes fica evidente quando nós voltamos para Deus em louvor e gratidão. Então, os pregadores da hipergraça, eles vão defender que arrependimento é uma mudança de mente em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao Evangelho. Na salvação, o que nós precisamos se arrepender, mudar a nossa mente, é a respeito de Jesus. Porque Jesus é o objeto, Jesus ele é o meio, Jesus ele é o objetivo, ele é a forma que nós somos salvos, né? Então, Jesus, ele sendo o objeto da salvação, né? Não com Jesus como objeto, mas o objeto da salvação, nós precisamos mudar nossa mente em relação a ele. Então, na salvação, o arrependimento se trata de uma mudança de mente a respeito de Jesus. Você pensava antes que Jesus era somente um carpinteiro, somente um homem, não tinha muita relação com a sua vida, e agora você passa a ver ele como um salvador pessoal, como seu salvador, como suficiente para você. Você passa a ver a obra dele na cruz como uma obra redentora que providenciou para você salvação, justificação, santificação, glorificação e tudo o que você precisava. Ok? Quando você muda sua mente nesse aspecto, você está se arrependendo. E isso é a salvação pela fé. É você olhar para Jesus e ver ele como Salvador, aceitá-lo como Salvador, crer nele como Salvador. Então, esse é o arrependimento para a salvação. Porém, depois que você é salvo, você nasce de novo, você recebe uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova relação com Deus em Cristo, existe o arrependimento. Você vai continuamente se arrepender. Você vai continuamente mudar sua mente, não vai parar. A mudança de mente já aconteceu o tempo todo. É por isso que os pregadores de hipergraça, eles vão dizer o tempo todo que você deve mudar sua mente, você deve mudar seus pensamentos, mudar a forma que você pensa as coisas sempre. Sempre você vai mudando a sua mente, você vai crescendo no conhecimento do evangelho. Só que agora que você está em Cristo, que você recebeu uma nova identidade, você passa a mudar sua mente em relação ao seu pecado também. Justamente porque antes de você estar em Cristo, de você ter uma nova identidade, você ter sido salvo, você pensava que o pecado era algo, né, algo natural à sua natureza. A sua identidade, quem você era algo normal, não tinha algo de tão errado assim, tão imoral. Agora, que você está em Cristo, que você recebeu uma nova identidade, que você é santo, justo, perfeito em Cristo, que você está unido a Ele em espírito, esses atos de pecado não fazem parte mais de quem você é em Cristo. Eles são contrários à sua nova natureza. Eles são contrários a quem você realmente é. E por isso você deve deixar eles. Então, você muda a sua mente em relação ao pecado, porque agora você entende que esse pecado não faz mais parte de quem você é em Cristo. Não faz mais parte da sua nova vida. Não faz mais parte da sua nova natureza. E esse é o arrependimento dos pecados, que nós entendemos da nova aliança. Então, o que você precisa para se arrepender
é crescer no seu conhecimento de quem você é. Você vai crescer no entendimento de que você é santo, de que você é justo, de que você está unido a Cristo em Espírito, da obra perfeita que ele fez, do amor do Pai por você. E nesse crescimento de conhecimento, você vai deixando de lado esses atos de pecado, porque você percebe que eles não fazem parte, que eles não compactuam com quem você é em Cristo, com a realidade, com o estado e com o lugar em que você está nele. É isso que nós defendemos. Então, nós não rejeitamos o arrependimento, nós compreendemos o arrependimento a partir do termo exato, da definição exata do termo, e nós acreditamos que depois que você é salvo, né, você tem que se arrepender dos seus pecados, no sentido de que você vê o pecado como ao contrário quem você é em Cristo, ao contrário, o caráter de Deus, e ao caráter de Deus em você, a quem você é nele, a Cristo em você, ok? É isso que nós defendemos.